Olá, seja muito bem-vindo então a mais uma aula sobre lógica de programação, e nessa aula aqui a gente vai ver sobre estruturas de repetição, né? Conforme a gente vinha trabalhando, né, a gente estava escrevendo os nossos algoritmos, e se a gente precisasse executar algum comando mais de uma vez, a gente teria que estar reescrevendo esse comando. Então, digamos que eu precisasse repetir 20 vezes aquele comando, eu iria escrever ele 20 vezes ali na sequência um do outro, né? Mas para que eu não precise ficar repetindo a escrita de um mesmo comando, existem dentro da programação as estruturas de repetição, que daí eu tenho, uma vez eu escrevo o meu comando e eu informo ali naquela estrutura quantas vezes eu quero que aquele comando seja executado. Para isso é esse nome mesmo de estruturas de repetição. Então, o meu código, o meu algoritmo, o meu programa, ele fica muito mais enxuto, né? Não tem aquelas várias linhas para executar a mesma coisa. Eu posso executar ela com uma mesma informação, uma escrita uma vez só. E para isso, existem duas formas de estruturas de repetição aqui, que é o para e que é o enquanto. E a gente vai ver agora a diferença das duas e como funcionam essas duas estruturas de repetição e também como a gente utiliza dentro do nosso algoritmo, dentro do nosso programa. Primeiro, o para, né? O para, ele tem uma estrutura de repetição determinada, ou seja, previamente eu já sei quantas vezes eu vou precisar executar aquele comando. Então, por isso a gente tem uma repetição determinada ali no algoritmo para fazer essas repetições. A estrutura do para, ele tem essa estrutura dentro do nosso programa e dentro do nosso algoritmo. Aqui a gente estava criando o nosso programa, exemplo 5. Aqui nós declaramos uma variável aqui do tipo inteiro, chamada i, e aqui a gente tem a estrutura do nosso para, ó. Então ele tem a estrutura dessa forma. O que essa estrutura está fazendo aqui, ó? Ele vai executar esse escreva aqui, ó, 10 vezes. Como é que eu sei isso? Por causa da forma como eu estruturei esse para. Então eu chamo o para, abro parênteses e aqui eu coloco as condições para que esse para seja executado. E aqui a gente vai ter as chaves de início e fim, indicando qual o início e o final do bloco desse para. E aqui dentro o que ele vai fazer é escrever o valor de i é concatenando com o valor que vai conter da variável i. E aí o para, ele tem esse em vermelho aqui que é a condição para repetição. Como funciona aqui, ó? Notem que aqui a gente tem uma separação por ponto e vírgula. Então a gente tem 3 informações aqui dentro do parênteses, tá? Para que ocorra essa condição de repetição. Essa primeira opção aqui, eu inicializo a minha variável, ou seja, eu estou indicando qual é o valor que a minha variável i, nesse caso, vai ter no início da operação aqui. Aí eu separo com ponto e vírgula e vou para a minha segunda condição. Aqui é como vai ocorrer essa repetição ou até quando vai ocorrer essa repetição. Nesse caso, ó, ele vai percorrer enquanto o i aqui for menor ou igual a 10. Se isso daqui retornar verdadeiro, ele vai continuar fazendo a repetição. E essa terceira informação aqui, ó, depois desse ponto e vírgula, é o incremento que eu estou fazendo aqui dessa minha variável i. Nesse caso, eu pego o valor de i, incremento mais 1. E assim eu vou tendo, cada vez que ele incrementa, ele passa e faz a execução desse código aqui novamente. Então o i vai começar de 1, ó. Então digamos que executou o programa, ele vai entrar aqui no para e o i é igual a 1. Então se o i é igual a 1, ele vai verificar aqui, ó, o i é menor ou igual a 10? É. Então o que ele vai fazer? Ele entra no bloco aqui, ó, ele entra no bloco aqui da nossa chaves, vai escrever a informação. Vai escrever, ó, o valor de i é 1, porque o i é 1 agora. Beleza, depois que ele terminou, que ele vem aqui para o final, ele volta aqui em cima e vai fazer esse incremento. Então ele vai pegar o valor de i, que é 1, vai somar mais 1. Esse mais aqui indica igual como se eu fizesse o i igual a i
mais 1. É a mesma coisa, tá? Só que eu estou economizando o código aqui para facilitar. Então ele vai pegar 1, vai incrementar mais 1, vai ser 2. Aí ele vai verificar, 2 é menor ou igual a 10? É, então ele entra aqui nas chaves e vem aqui para fazer a escrita. Então ele vai fazer a escrita, o valor de i nesse caso agora o valor de i é 2. Aí voltou, fechou a chave, ele volta aqui e incrementa de novo. Então o i agora é 2 mais 1, vai ser 3. E aí ele vem aqui e verifica de novo. 3 é menor ou igual a 10? É, então ele entra aqui e vai escrever o valor, que daí é 3. Daí ele volta, incrementa de novo, até quando o valor chegar a 10. Então, o i incrementou e é 10. Daí ele verifica, 10 é menor ou igual a 10? É. Ele vem e escreve o valor que é 10. Aí ele vem aqui e incrementa de volta, agora é 11. Daí ele vai verificar, 10 é menor ou igual a 11? Não, 11 não é menor ou igual a 10. Aí o que vai acontecer? Vai finalizar esse para e ele iria aqui para a sequência do que tivesse depois do para aqui. Como não tem nada, ele vai vir aqui para o final do programa. Então é essa estrutura que a gente pode utilizar. Para mim não colocar aqui, ó, escreva o valor de i 10 vezes esse comando, eu posso usar o para então para fazer. Então o para ele cria essa rotina de repetição e vai repetir esse código aqui conforme a quantidade de vezes que essa minha condição aqui está dando, quando ela for sempre verdadeira. E a gente diz que o para tem uma repetição determinada, porque aqui dentro da estrutura dele eu já sei quantas vezes vai repetir. Nesse caso aqui, ó, vai ser 10, né? A gente pode ter outras informações aqui de como vai repetir, de condições, mas enfim, eu já tenho pré-determinado aqui quantas vezes vai repetir, e ele vai fazer essa escrita aqui, essa quantidade de vezes, né? Beleza. Como é que fica, então, a estrutura do enquanto, né? Aliás, até antes de a gente chegar no enquanto, vamos usar esse exemplo aqui e criar no nosso Portugal para vocês entenderem, ó. Então, eu vou sair aqui, vou entrar aqui no Portugal. Nós estamos na aula 5, né? Esse é o exemplo 5. Então, eu vou criar um novo código aqui e vou declarar, ó, inteiro. Vou declarar o i, que é a minha variável. Opa, é só i. E vou chamar o para, né? Ou ainda, por exemplo, eu quero passar um valor de i, ou eu quero imprimir ou escrever o valor de i várias vezes, né? Como é que eu faria? Eu colocaria aqui, ó, o i igual a 1, e daí eu chamaria aqui o escreva i, certo? Posso até concatenar ali igual, ó, o valor de i, né? E aí concatenar aqui, é assim como tá? Vamos ver, ó, o valor de i é. Então, ó, o valor de i é. E aí ele escreve o i. Aí o que eu teria que fazer? O i agora é igual a 2, por exemplo, né? E aí eu vou mandar escrever aqui o valor de i de novo. E aí assim eu vou ter que fazer esse processo aqui umas 10 vezes aqui, né? Até o i aqui ser o valor de 10 e ele escrever o valor de i. Então eu teria que escrever 10 vezes dessa forma. Então com o para a gente pode economizar e montar essa estrutura de repetição. Então eu vou chamar aqui, ó, o para. O i vai ser igual a 1. Aí eu coloco ponto e vírgula agora e eu vou colocar a condição. Nesse caso aqui eu estou inicializando o i. Eu sempre tenho que inicializar ele aqui nessa primeira condição. Aqui ele vai executar enquanto o i for menor ou igual a 10, que é a condição para que ocorra sempre a repetição. E aqui eu tenho o i++, né? Esse i++ aqui, ó, é a mesma coisa que eu fizesse assim, ó, i igual a i mais 1, né? Eu pego o valor de i e somo mais 1 e armazeno nele mesmo. Então esse i++ é o que ele está fazendo aqui, ó, é igual a essa estrutura aqui, tá? Beleza. E agora aqui dentro eu vou ter o meu bloco para fazer esse processo, ó. Então eu vou colocar agora aqui, ó, escreva o valor de i vou colocar 2 pontos aqui e vamos colocar aqui o i. Então, que hora que ele vai fazer? Ele vai repetir essa informação do escreva aqui, quantas vezes? 10 vezes, enquanto o i for menor ou igual a 10. E cada looping aqui o i incrementa para que eu tenha a repetição, ó.
E agora eu posso executar, ó, vou executar isso daqui, olha só, ele imprimiu o valor de i várias vezes, porém ele está imprimindo tudo numa mesma linha, né? Então o que eu posso fazer? Ó, eu posso vir aqui e colocar um /n aqui antes, ó, no início do valor, ó, por exemplo, né? Ou posso colocar até aqui no final, ó, até pode ser melhor, ó. Coloco aqui um /n aqui no final e ele vai pular a linha, ó. Vou dar um executar e olha só, o valor de i é 1, o valor de i é 2, 3, 3, até o 10. Então o que ocorreu aqui? Ocorreu a estrutura de repetição e ele repetiu esse código aqui a quantidade de 10 vezes, que é o que eu defini aqui na minha condição para que isso acontecesse, tá? Vou salvar aqui agora o meu exemplo, ó. Vamos salvar aqui, ó, aula 05-exemplo 5. Beleza, vou salvar ele aqui para a gente ter. E agora vamos voltar aqui no nosso documento aqui para seguir com a estrutura. Então, esse é o para. Agora a gente vai ver o nosso amigo enquanto, né? O enquanto a gente usa para quando a gente precisa fazer a repetição e número dessa repetição é indeterminado. Então eu não sei quando que isso vai finalizar, quantas vezes vai repetir. Vai ser de acordo com o que ocorrer dentro do bloco do enquanto ali para ele parar a repetição ou não. Então sempre que eu tenho uma repetição e que eu não consigo determinar a quantidade de vezes que ela vai ocorrer, ela pode depender de vários fatores, eu uso o enquanto em vez do para. Então, o enquanto ele vai ser usado para repetir N vezes ou uma ou mais instruções, né? Quando eu não tenho o meu conhecimento prévio do número determinado dessas repetições. Então, vamos ver como é a estrutura aqui do enquanto algoritmo, né? Então, a gente tem aqui, ó, a informação do programa, exemplo 6. Aí, a gente tem aqui, ó, o inteiro i, né? E aí, a gente tem o processo aqui, ó. Então, primeiro eu tenho que fazer uma leitura desse i, então eu tenho que ter o valor já para variável, e daí eu entro com a estrutura de repetição, ó, ou seja, enquanto, entre parênteses aqui, a informação, ó, ou seja, enquanto o i for diferente de zero, no caso aqui o diferente a gente não usa o sinal de menor e de maior, a gente usa o exclamação igual, tá? Como a gente usava para a condição igual, nesse caso aqui é o exclamação igual, que daí indica que é diferente. Então aqui é onde a gente vai ter a condição para que ocorra a repetição ou que não ocorra mais a repetição, né? Então nesse caso, enquanto o i for diferente de zero. Aí o que ele vai fazer? Ele vai escrever aqui i diferente de zero e vai escrever o valor de i e depois eu preciso ter uma nova leitura de i aqui. Por que eu preciso ter essa nova leitura? Para que o i mude o valor do i e ele possa sair da repetição. Se eu não tenho essa nova leitura do i aqui, ele vai entrar num looping eterno aqui, numa repetição eterna. Por quê? Eu só tenho a leitura do i aqui antes, ó. Então, olha só. Digamos que eu fiz a leitura de i, eu coloquei ali que era 2. Aí ele vem e entra no bloco do enquanto e aqui verifica. 2 é diferente de 0? É diferente. Aí ele vem aqui e escreve o valor de i. Digamos que eu não tenha esse leia. O valor de i ainda é o mesmo. Então, ele volta aqui e vai verificar de novo. 2 é diferente de 0? É. Aí ele vem, escreve. Se eu não tivesse o leia ainda, ele volta aqui e vai verificar de novo. É 2. Então ele fica no loop eterno, porque o i sempre é 2. Por isso que eu tenho que ter esse leia de novo. Para quê? Para que o valor do i possa mudar e também possa cair fora do meu controle de repetição, né? Então, beleza, ó. Leia, digitei 2. Ele entrou aqui, ó. Enquanto 2 é diferente de 0? É. Ele vai aqui escrever e vai escrever o 2. Aí ele volta e lê de novo. Aí eu digitei 4. Aí ele volta aqui em cima. 4 é diferente de 0? É. Daí ele vem e escreve. Aí ele informou leia de novo. Eu coloquei 10. Aí ele volta aqui. 10 é diferente de 0? É. Ele escreve. Aí agora aqui no leia eu coloquei 0. Aí ele volta lá em cima e verifica. 0 é diferente de 0? Não, 0 é igual a 0. Aí ele cai fora. E aí ele iria executar aqui o que tivesse depois das chaves finais aqui do nosso amigo do enquanto. Aí ele sairia fora do nosso comando de repetição, tá? Então agora vamos ver como fica então esse nosso enquanto ali lá no Portugal Studio, tá? Então vamos lá no Portugal Studio. Aqui a gente tem o nosso para, vamos adicionar mais uma informação. Agora vamos fazer a opção do enquanto, tá? Então inteiro, vamos chamar aqui, ó, do i, certo? A gente tem que fazer um leia i aqui, ok? E aí a gente vai entrar com o enquanto, ó. Enquanto
o nosso amigo i for diferente de 0, né? Aí o que a gente vai fazer? Escrever, ó, escreva, né? I diferente de 0, né? Agora vamos informar aqui o valor do i. E aí eu preciso ter de novo aqui o quê? A nova leitura do i, né? Lembra que se a gente não tiver a nova leitura do i, ele vai entrar em um looping eterno aí, né? E aí a gente não vai conseguir parar a execução, ó. Vamos rodar agora. Tá rodando aqui, vou informar aqui, ó, 2, ó, i diferente de 0, ou seja, é 2. Agora ele tá aqui para mim digitar de novo, ó. Vou digitar 5, ó, i diferente de 0, ele informou o 5 aqui, beleza. Agora eu vou informar o que? 8, ó, i diferente de 0 é 8, agora eu vou informar 0. Informei 0 e ele caiu fora. Então ele conseguiu fazer aí a leitura do i, né? No processo. Show de bola. Escreveu o que a gente precisava e fez a leitura do i aí. Aqui o que a gente pode... até vou mostrar para vocês. Ó. Se eu não tivesse a leitura do i aqui, né? Como é que ia ocorrer? Olha só. Vou mandar executar. Vou informar a leitura a primeira vez. Ó, 3. Olha só quantas vezes ele está imprimindo. Ele não para. Ele está entrando em um loop eterno aqui até acabar a memória aqui do Portugal Studio, né? Então vamos clicar aqui para parar. Por que ocorreu isso? Porque a gente não teve a nova leitura do i. Então o i sempre foi o 3 que eu digitei, o 2 que eu digitei ali. Então ele nunca mudou. Por isso a gente precisa ter de novo aqui a leitura do i para que pare o processo e ele caia fora do looping, né? Assim funciona o enquanto. Então vou salvar agora aqui. Vamos colocar aqui, ó, aula 5, exemplo 6, tá? Salvar aqui, beleza. E vamos voltar lá então agora para o nosso conteúdo aqui, que agora a gente já conheceu o para e o enquanto. E agora o que a gente vai fazer? Tem uma atividade aqui, ó, 4 atividades aqui para vocês realizarem aí, tá? A primeira atividade aqui, ó, cria um programa que escreva 10 vezes o seu nome. Então, olha só, como eu já sei que ele vai ter que repetir 10 vezes, né? Então, eu já sei qual das estruturas de repetições eu vou usar. No caso, eu vou usar o para aqui, porque já está determinada a quantidade, né? Agora aqui a 2, ó, cria um programa que escreva os números informados pelo usuário até que esse número seja diferente de 0. Olha só, então aqui eu sei que vai ter uma estrutura de repetição, porém eu não sei quando vai ser o final, não tenho determinado a quantidade de vezes. Para isso eu vou precisar usar o quê? O enquanto. O 3, cria um programa que faça a leitura de números informados pelo usuário. O programa deve imprimir a quantidade de números informados e a soma de todos os números informados. Ou seja, enquanto o usuário estiver informando os números, eu vou ter que guardar, ter que ter uma variável para guardar a quantidade de números que foram digitados, informados, ou seja, vai ser a quantidade de vezes que repetiu, e eu tenho que informar a soma dos números. Então eu tenho que ter uma variável que cada vez eu vou ter que estar somando o valor com os números que foram digitados. E aí o programa deve finalizar se o número informado for 0. Então, com isso eu sei que eu não vou usar o para, porque eu não tenho ainda a determinada quantidade de vezes que vai ocorrer, vai depender do que o usuário digitar. Então, para isso eu preciso usar o enquanto nesse exercício 3 aqui também, nessa atividade. E aí a gente tem a atividade 4, ó, cria um programa que imprima os números pares de 1 a 100. Ou seja, eu já tenho determinada quantidade de vezes, então eu tenho que fazer um para que vai percorrer o valor de 1 a 100. E dentro ali como estrutura, eu tenho que imprimir só os números pares, tá? Então, para vocês quebrar um pouquinho a cabeça de como vocês vão executar e criar essas rotinas dessas atividades. Então, eu peço que você pare o vídeo, tenta executar e criar as atividades aí no Portugal Studio e depois você vem para cá e olha, continua o vídeo e você olha, então, a resolução das atividades, tá bom? Então, com isso agora a gente já vai para a resolução, então, das atividades. Ó, vou chamar aqui o Portugal Studio, vou abrir aqui já a nossa primeira atividade, o nosso arquivo, e cria um programa que escreva 10 vezes o seu nome. Então, eu já está determinado, certo? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu sei que é um para, ó. Tem que declarar aqui a variável, vou declarar aqui ó, como inteiro, como um i, né, porque eu vou precisar de uma variável para fazer o looping, e aqui eu vou ter o para, ó, para i igual a 1,
ponto e vírgula, enquanto o i for menor ou igual a 10, né, porque é 10 vezes o meu nome, o i incrementa. E aí eu tenho a minha estrutura do para. Agora eu tenho que fazer o quê? Escrever o meu nome, né? Vocês aí coloquem o nome de vocês, ó. Então, escreva aqui dentro, ó, Marcial, né? E vou aproveitar aqui, ó, colocar um _n aqui, para ele pular de linha, tá? Então, note que eu não precisei fazer mais nada. Por quê? Só para escrever o nome 10 vezes. Para mim não precisar chegar aqui e colocar aqui, ó, 10 vezes o nome do Marcial, né? A gente faz, então, a estrutura do para executar. Agora, vamos ver e vamos testar. Vou botar para executar aqui e olha só. Ele imprimiu aqui 10 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imprimiu 10 vezes aí o nome, então. O meu nome, no caso, vocês coloquem para imprimir o nome de vocês. Beleza? Vou salvar agora aqui. Vou colocar aqui, ó, aula 5, atividade 1. Salvar ele aqui. Vamos para a próxima atividade, então. Ó. Crie um programa que escreva os números informados pelo usuário até que esse número seja diferente de 0. Ah, até essa atividade é igual a essa opção aqui, né? Ó. A gente pode até copiar essa estrutura aqui que também já vai estar valendo. Ó. Vou criar mais uma aqui. Vou colar. E aqui eu não vou chamar de eu vou chamar de número, né? E aqui eu vou ler o número, porque é o número que o usuário foi digitado, ó. Então, vou colocar aqui, ó, um número diferente de 0 e vou imprimir aqui o número e depois eu vou ter a leitura do número aqui de novo, ó, tá? Vou aproveitar aqui e vou fazer um escreva aqui, ó, para ele pular de linha aqui, ó, colocar um _n aqui no final para facilitar, tá? Beleza. Agora, vou mandar aqui executar. Vamos ver. Ó, já está aqui para a leitura do número, vou colocar aqui, ó, 4. Ó, o número de 0 é 4. Vou colocar aqui o 5 e ele imprimiu o 5. O 7, o 8, ó, agora vai o 0. Então ele ficou igual, essa atividade ficou igual aí o nosso exemplo que tinha do enquanto, né? Uma coisa que a gente pode fazer aqui é facilitar aqui a visualização, né? Então eu vou colocar aqui, ó, um escreva, para ficar mais bonitinho, ó. Escreva, vamos colocar aqui, ó, informe o número, tá? Beleza pura. Aqui ele vai escrever se o número é diferente de 0, né? E aqui eu vou aproveitar, ó, e vou colocar aqui também para fazer a leitura do número, ó. E vou colocar aqui um _n para pular de linha aqui, né? Para facilitar a vida, ó. Agora eu vou mandar executar, informe o número, ó, 4, beleza. Agora ele não junta aqui, ó, do lado aqui, né? Ficou melhor de visualizar, ó. 5, ó, 6. Então ele sempre está mantendo. Agora eu vou digitar 0, ó. Caiu fora do programa, tá? Então, funcionando aí o algoritmo também para essa atividade aqui, né? Eu vou salvar a atividade aqui. Aula 5, atividade 2, né? Apesar que vocês já tinham aí feito no exemplo. Vou até aproveitar aqui e... vocês têm o exemplo lá também informado. Aqui tem a informação também com os dados aqui do escreva para facilitar a digitação. Voltamos lá. Temos agora a atividade 3. Crie um programa que faça leitura de números informados pelo usuário. O programa deve imprimir a quantidade dos números informados e a soma de todos os números informados. O programa deve finalizar se o número informado for 0. Olha só então que legal que ele vai ter que fazer. Eu vou aproveitar aqui, ó, eu vou copiar essa estrutura porque o usuário vai informar número, então eu já tenho, ó. Então vou adicionar um novo aqui, já vou colar essa estrutura aqui. Então ele vai colocar aqui, ó, informe o número, né? Aqui eu não vou precisar colocar aqui número diferente, ó, né? Vou ter aqui um _n para ele pular de linha, ainda vou ter, e aqui para o usuário informar o número de novo, né? Só que, porém, o que eu tenho que fazer? A cada vez que eu ter a repetição, eu tenho que incrementar a quantidade de números que o usuário digitou. E também eu vou precisar fazer a soma desses números, né? Então, para isso aqui, ó, como inteiro, eu vou colocar mais, vou declarar mais duas variáveis aqui, ó. Que eu vou chamar aqui, ó, de quantidade e vou chamar aqui de soma, ok? Beleza. E já vou aproveitar aqui, ó, até antes, já vou inicializar essas variáveis, ó.
quantidade, vou inicializar aqui com 0, e soma, vou inicializar aqui com 0. Porque eu ainda não tenho nada, né? Não teria nenhuma quantidade de número digitado, não teria nenhuma soma. Beleza. Agora, como que eu tenho que fazer? Como eu sei que vai ter a quantidade de números digitados ou onde eu vou fazer a soma? Eu vou ter que fazer aqui dentro, ó, dentro da estrutura de repetição. Por quê? Porque aqui dentro é que vai ocorrer a repetição. Se eu fizer qualquer coisa aqui fora, ele só vai fazer aqui fora com quantidade ou soma. Então eu tenho que fazer ali dentro, que é conforme o usuário for digitar. Eu tenho a minha primeira digitação e ele já vai entrar aqui a primeira vez. Então logo aqui em cima eu já vou fazer o processo com quantidade e com soma. Por que eu não vou fazer depois do lei aqui? Porque a gente já tem a primeira leitura do número aqui. Aqui a gente já vai ler o segundo número ou os próximos números. Então, para isso, a quantidade e o soma eu vou ter que manipular aqui dentro. Ó. Então, agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer o quantidade, receber o quantidade mais 1. Certo? Com isso, ele vai fazer o que? Ele vai pegar o valor que tem na quantidade, quando ele entrar aqui, qual é o valor? É 0, e vai somar com 1 aqui. Então, quantidade, em vez de 0, vai ser 1. Aí ele vai entrar aqui e eu digitei outro número. Aí ele entra no loop aqui e verifica. Eu digitei outro número, é diferente de 0? É. Aí ele entra aqui. Quantidade igual a quantidade. Quantidade era 1, mais 1 agora é 2. Aí depois ele retorna aqui de novo. Quantidade é 2, mais 1 é 3. E assim vai fazendo o looping e eu vou mantendo as quantidades de números aqui que foram digitados. E por isso que eu estou manipulando quantidade antes. Porque eu já tenho uma prévia leitura aqui. Ok? Digitou 0, ele cai fora, a quantidade vai ficar mantido o que ela tinha somada às vezes que entrou aqui. E eu preciso também fazer a parte da soma. Então a soma eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Soma igual a soma mais o quê? O número que o usuário digitou. Então aqui eu coloco o número. Ó. Então digamos aqui que ele vai entrar a primeira vez. Né? Quantidade e soma são 0. E aí o usuário vai informar o número. Informou 2. Aí ele entra aqui. 2 é diferente de 0? É. Quantidade é 0. Quantidade igual a quantidade mais 1. 0 mais 1 é 1. Então quantidade passa a ser 1. Soma igual a soma. Soma é 0 mais o número digitado. O usuário digitou 2. Então a soma agora vai ser 2. Aí ele vem e informa um outro número. Ele informou 7. Aí ele volta aqui. 7 é diferente de 0? É. Quantidade. Quantidade é 1. Mais 1 vai dar 2. Soma era 2. Mais o número 7 vai dar 9. E aí ele vem, informa e lê outro número. Aí eu digitei 0. Aí ele caiu fora. Quanto que era a quantidade? 2. Quanto que era a soma? 9. Tá? Então, assim, com isso eu consigo manipular esses valores conforme ele está executando as repetições aqui. E aí eu preciso informar, então, depois, o programa deve imprimir a quantidade de números informados e a soma de todos os números informados. Então, para isso, eu vou imprimir aonde? Depois do enquanto. Por que eu não vou imprimir os dados informados logo aqui? Porque essa impressão seria repetida vezes. Até vamos fazer, até para vocês verem. Escreva o quê? Números informados. Vou colocar os 2 pontos aqui e vamos colocar o quê? A nosso amigo quantidade. Eu vou aproveitar aqui também, e colocar um /n, que é para pular de linha aqui, tá? E aí a gente vai ter o escreva, vou colocar aqui, números informados, né? Vou até colocar aqui com um acento. E aqui, soma dos números. E aqui a gente vai colocar o quê? O soma. Estão vendo? Tá dentro do loop do enquanto aqui. Vamos ver como é que vai funcionar. Eu vou executar. Informei o número, 2. Informe o número, 3. Informe o número, 5. E olha só o que ele está fazendo. A cada vez ele está imprimindo a informação números informados e a soma dos números. Né? Então eu informei o 2, eu informei o 3, ele já executou, imprimiu, então ele está direto imprimindo cada vez que eu digito. Né? Se eu pressionar 0, daí ele vai imprimir o valor total. Só que a cada looping ele está escrevendo isso aqui. Então o interessante é eu tirar fora aqui e fazer aonde? Depois do enquanto, que é onde ele já finalizou tudo. Então aqui depois do enquanto eu coloco essas informações para ele escrever. Vou até colocar um espaço que fica mais fácil da gente visualizar o algoritmo. Deixa eu tirar esse
bloco aqui que ele fica maior. Então, por isso eu escrevo só no final. Por quê? Não me interessa escrever a toda hora. Interessa só o final quando processar a saber a quantidade desses números informados e a soma dos números. Agora eu vou botar para executar aqui de volta. Informe o número 2. Informe o número 3. Informe o número 4. Informe o número 10. Ó. Vou colocar agora aqui o 0. Olha só, números informados, quantidade 4. Ó, 2, 3, 4 e 10. Soma dos números, 19. Vamos ver se está certo? Ó, 5 mais 4, 9, mais 10, 19. E aí ele finalizou o nosso exercício, a nossa atividade. E assim ficou, então, o nosso algoritmo para fazer o cálculo dessa quantidade e dessa soma. Vou salvar agora aqui, é o nosso exercício, atividade 3, né? Vou salvar agora aqui, ó. Aula 5, atividade 3. Beleza, já tenho mais uma atividade aqui salva, né? E agora vamos para a última atividade, ó. Crie um programa que imprima os números pares de 1 a 100. Então eu já sei que eu tenho uma determinada de repetição, uma repetição determinada, aliás, né? Que vai ser de 1 a 100. Ok, então vamos lá. Vou fechar aqui, aproveitar e vou fechar esses caras aqui. Vou aproveitar aqui, ó, no nosso primeiro exemplo ali, ó, e vou aproveitar e vou copiar, né? Que eu vou ter mais ou menos essa mesma estrutura, ó. Eu vou adicionar um novo arquivo aqui. Ó, então eu já vou ter aqui um i, uma variável que vai facilitar para mim usar o para. O para vai ser 1 e aqui agora como é que vai ser, ó? Eu tenho que imprimir aqui, ó, os números pares de 1 a 100 que eu tenho que percorrer. Então eu vou ter que percorrer até 100 números. Então o que que vai ser? Ó, o i vai iniciar do 1, enquanto o i for menor ou igual ao quê? A 100. E aí ele vai incrementar. E aqui dentro agora eu tenho que fazer o processo, né, de imprimir os números que são pares, né? Beleza. Então a minha estrutura de repetição ela já vai percorrer de 1 a 100. Agora como eu faço para mim conseguir verificar se o número é par ou não? Uma das formas que a gente pode fazer é identificar o resto de uma divisão, né? Como é que funciona esse resto de uma divisão? Vou aproveitar aqui, ó, e abrir o Jamboard aqui para facilitar a vida aqui pra gente, ó, que daí eu consigo rabiscar a informação e fica fácil de vocês entenderem. Então, como que a gente está acostumado a realizar uma divisão, um processo, ó? Então, digamos que aqui eu tenho o número 10, a gente tem o processo aqui de dividir e a gente informa um número. E a gente sabe que o valor da divisão que vai ter aqui é um número multiplicado, nesse caso por 2, para que chegue a 10. Eu sei que vai ser o 5. 5 vezes 2 dá 10, então de 10 vai ser 0. O que a gente tem? O valor da divisão é o quê? É o 5. Agora, qual é o resto da divisão? É aqui, ó, é o 0. Esse cara aqui é o nosso amigo resto da divisão. Esse cara aqui é o valor, ou seja, o nosso amigo resultado da divisão, tá? Para calcular um número par, eu posso trabalhar com esse resto aqui. Se o resto da divisão for 0, eu sei que o número é par numa divisão por 2. Se não for 0, eu sei que o número é ímpar, tá? Então, vou só voltar aqui, eu tenho até a borracha, deixa eu apagar aqui, que eu vou fazer agora um outro processo aqui para vocês verem se a gente tentar dividir por 2 um número que seja ímpar. A gente vai ver que o resto da divisão não é 0, né? Então, se eu vier aqui, ó, por exemplo, e fazer aqui, ó, o número 15 e for dividir por 2, para chegar a 15 é o que? Eu vou ter... eu tenho 7 aqui, eu ia fazer 6, mas eu tenho o 7, né? Então, 7 vezes 2 é 14. Para 15 dá 1. Então, o resto da divisão aqui é 1. Eu sei que se eu continuar aqui, ó, coloco vírgula, vai ser um 0 aqui, e daí eu vou colocar um 5 aqui, e ele vai ser 0. Mas se eu quero um valor inteiro de um resto de uma divisão, o resto ele nunca vai ser 0 quando o número é ímpar. Justamente porque ele sempre vai sobrar 1 na divisão direta, né? Então, por isso que eu consigo identificar e saber quando um número é ou não
ímpar ou par. Então, se na divisão original, no primeiro nível de divisão, o resto não for zero, eu sei que o número é ímpar. Então, como que a gente trabalha isso a nível lá do Portugal, do nosso nível de algoritmo? Ó? Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, eu tenho que pegar o resto de uma divisão do número, né? Então, eu vou criar mais uma variável aqui, ó, que eu vou chamar de resto. Beleza. E agora aqui o nosso amigo resto, ó, eu vou fazer ele receber o quê? Se eu fizer aqui ó, o i, que é o i que vai ter os números de 1 a 100, se eu fizer aqui ó, o i dividido por 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter o resultado aqui da divisão, né? Eu não vou ter o resto da divisão. Então, como que eu faço para mim conseguir o resto? Eu mudo, em vez de usar o dividir aqui, ó, eu uso percentual. Aí, o que o nosso Portugal aqui vai fazer? O que a linguagem vai fazer? Ele vai pegar o valor do resto da divisão de i por 2 e vai armazenar aqui. Então, agora eu sei que se o resto for zero, eu sei que o número é par. Se o resto não for zero, eu sei que o número é ímpar. Então, agora eu consigo fazer um C aqui. Ó. Se o resto for igual a zero, eu sei que ele é par. Então, agora eu vou escrever aqui. Ó. Escreva ó, número par e vou colocar o valor do i. Né? Não vou precisar de um senão, por quê? Na nossa atividade aqui ó, é para imprimir só os números pares. Então, nesse caso aqui, eu já estou verificando se ele vai ser par através do resto da divisão. Se for zero, eu sei que é par, né? Então, ele vai escrever o número par aqui. Aqui eu só vou colocar mais um escreva aqui para ele pular de linha daí, ó. Colocar um /n aqui, ó. Show de bola. E agora eu vou mandar executar, ó. Vamos ver. Mandei executar. Olha só o que ele fez aqui. Ele imprimiu todos os números pares até 100, ó. 1 não é par, o 2 é, o 4, 6, o 8, ali até o 40, 86, 94, até o 100. Então, imprimiu todos os números pares de 1 a 100. Olha só, através dessa opção. Então, uma coisa nova aqui que vocês aprenderam, além das condicionais aqui do C, o processo de repetição, aqui com o para, vocês aprenderam a como identificar o resto de uma divisão, né, que é através do percentual, ok? Vamos salvar aqui agora a nossa atividade. Essa atividade aqui é aula 5, atividade 4. Beleza, vamos salvar ela aqui. Já está salvo, show de bola aí. E com isso a gente vai finalizar mais esta aula aqui, então que a gente trabalhou com estruturas de repetição, né? E ficamos então por aqui e até a próxima aula.